Oi, loucos por Jesus, bem-vindos! Sejam bem-vindos a essa aula de hoje da Palavra de Deus. Já estamos no último capítulo do Evangelho de João. Meu Deus, estamos hoje terminando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou muito emocionado, muito feliz da gente ter essa aula aqui juntos. E louvo a Deus por você que está caminhando aqui com a gente. Já vai divulgando aí essa aula, já vai enviando para outras pessoas participarem conosco, porque nós vamos estudar João, capítulo 21. Quero te lembrar, você que já perdeu aulas aí, você que não assistiu todo o conteúdo, tá tudo salvo aí para você assistir, menos as aulas que foram dadas às quartas-feiras. Se você não assistiu às aulas de quarta-feira, é porque você não é membro exclusivo do meu canal. Torne-se membro do meu canal para você participar, então, dessas aulas que foram dadas às quartas-feiras. Todas segundas e terças as aulas são abertas para todo mundo, mas às quartas-feiras é só para membros exclusivos do canal. Vamos embora então estudar o último capítulo de João. João capítulo 21 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Só lembrando, Jesus já havia ressuscitado e ele já havia aparecido para os discípulos, mas aqui ele apareceu de novo. Olha como que foi. É mais um dos episódios. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com vocês. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O que nós temos aqui? A grande maioria dos discípulos falando em voltar a pescar. O que é voltar a pescar? Foi muito bom tudo que vivemos com Jesus, mas nós vamos voltar para a nossa antiga profissão. Só que você se lembra que quando Jesus chamou os discípulos, ele falou, a partir de hoje vocês vão pescar, mas é homens. Vocês não vão pescar mais peixe. Por isso que eles passaram a noite inteira aqui pescando e não pescaram nada. Porque Jesus tinha falado que eles não seriam mais pescador de peixe. Eles seriam pescadores de homens. Ei, sabe qual a lição que a gente tira daqui? Não adianta a gente tentar voltar a uma vida antiga depois de ter um chamado, um encontro real com Jesus. Né? Eles não conseguiram pescar nada, porque agora eles eram pescadores de homens. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Veja bem, o texto não diz que Jesus estava diferente. Hora nenhuma. O texto diz que os discípulos não reconheceram. Esse é um dos maiores medos da minha vida, gente. É eu falar, Deus, cadê o Senhor em tudo isso que eu estou vivendo? E Deus está bem do meu lado e eu não consegui perceber Ele. Eu e você podemos viver isso. Verso 5. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João, o próprio autor do Evangelho de João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Ou seja, Pedro estava seminu, pescando. Quando João viu o milagre, ele deduziu, esse é Jesus. Quando ele falou isso com Pedro, Pedro ficou com vergonha de estar com pouca roupa, colocou a capa e pulou no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixe, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Em outras palavras, foi uma pesca maravilhosa, porque ninguém pesca esse tanto de peixe perto da praia e de dia. Quando desembarcaram ali, viram uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Isso foi mais um milagre da provisão. Ei, Jesus tem provisão para mim e para você. Nós vamos pescar muito
com pouco esforço, eu creio no milagre. Eu creio na provisão de Deus para nós. Verso 12. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Então os discípulos queriam perguntar, mas não tinha coragem, porque sabiam que ele era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Por que Jesus teve esse diálogo com Pedro? Sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus estava fazendo Pedro confessar o amor dele por Jesus 3 vezes. O que também não era necessário, porque como o próprio Pedro falou, Jesus, tu sabes todas as coisas. Ei, Jesus sabe se você o ama ou não. Jesus sabe se você está frio na fé ou não. Jesus sabe se você é um louco por ele ou não. Como que anda o seu coração hoje? Jesus está, através dessa simples aula, te fazendo a mesma pergunta que fez para Pedro. Ei, você me ama? O que importa para Jesus, gente, é só isso. Nós amamos Jesus. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos loucos por Jesus. Nós amamos Ele. É isso que importa. O resto não tem valor. O que tem valor para o Senhor é se nós o amamos, se nós o desejamos, se nós queremos viver uma vida ao lado dele. Verso 18. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Ou seja, Jesus estava aqui prevendo como seria a morte de de Pedro. Pedro seria executado. Como sabemos que ele foi executado, segundo a história, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Na hora da sua execução, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. E ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia. Isso é a tradição cristã, os pais da igreja que contam essa história. Aí no verso 20 diz: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Em outras palavras, João estava seguindo Jesus e Pedro. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem há de te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Então Pedro olhou e falou: Jesus, e João? O que nós vamos fazer com João? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Então, Jesus estava dizendo para Pedro mais ou menos assim: Pedro, o projeto que eu tenho para você é um, para João é outro. Você me segue. Ele, se eu quiser, ele fica vivo até eu voltar. Mas ele não disse que estava querendo. Ele só disse que se quisesse. Mas isso foi suficiente para espalhar entre os irmãos o boato de que João não morreria. Mas,
lendo aqui a Bíblia, a gente vê novamente que não foi isso que Jesus falou. Ele só disse que ele, se quisesse, ele faria isso. Verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus, aí olha, João encerra o evangelho dele da mesma forma que ele encerrou o capítulo anterior. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você pode olhar para esse versículo e achar assim, João exagerou. Como assim no mundo inteiro os livros não seriam escritos? Deixa eu te contar uma coisa, Jesus fez tudo. E João estava falando do tudo. João estava falando que Jesus fez as estrelas, que Jesus fez os mares, que Jesus fez milagres, que Jesus falou muita coisa. E o que João estava dizendo é o seguinte, se a gente fosse colocar no papel tudo o que Jesus fez, talvez nem no mundo inteiro haveria livros suficientes para contar tudo o que ele fez. Mas aí, lá no final do capítulo anterior, diz que essas coisas foram escritas para que creiamos no nome do Filho de Deus. E crendo, a gente tenha vida no seu nome. Em outras palavras, o que foi escrito para a gente crer. A minha pergunta, terminando de estudar com você os 4 evangelhos. Um momento aqui para mim assim, único. Você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você já entregou sua vida para Ele? Se não, faça comigo essa oração. Diga, Senhor Deus, eu te entrego minha vida. Eu vi na tua palavra que tu és o Filho de Deus. Eu te dou meu coração. E a partir de hoje, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigado por me salvar, por me transformar. Em teu nome eu oro. Amém. Amém? Você orou comigo? Se você orou comigo, você é de Jesus. Você pertence a Ele. E a sua vida nunca mais será a mesma. Eu abençoo você. Em nome de Jesus. Gente, eu estou muito emocionado de estar terminando o estudo dos 4 evangelhos. Mas amanhã, quarta-feira, nós já vamos estudar Atos, capítulo 1. E eu quero você com a gente. Verdade que amanhã é quarta-feira. Então, sendo quarta, só os membros exclusivos do meu canal do YouTube que poderão participar. Torne-se membro do meu YouTube para você fazer parte deste grupo e estudar todo o conteúdo com a gente. Quero também que você passe na loja do Lucinho e adquira esses livros. Olha esse livro, Ivan. É a história de um soldado soviético que foi torturado por amor a Cristo. Tem também esse, O Deus que Destrói Sonhos, que fala sobre como Deus pega os nossos sonhos que julgamos perfeitos e os melhora. Olha, A Peregrina é a história da mulher do peregrino, que é o 2º livro mais vendido do mundo. Tem o livro O Silêncio de Adão, que é sobre a omissão dos homens. Tem o livro Desintoxicando a Alma, como desintoxicar pensamentos, palavras e pensamentos. E por último tem aqui Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Lá tem muita Bíblia, tem muita camisa, muita pulseirinha. Passa lá hoje e faça suas compras. Também se você sonha em ir para Israel, vem com a minha família. Em setembro agora vamos para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br e venha conosco na melhor viagem da sua vida. Se não puder ir em setembro, temos a viagem em março do ano que vem para Dubai e Israel, que vai ser incrível. Ou outubro do ano que vem, vai se programando e acesse o site viagemcomlucinho.com.br para vir conosco. Que Deus te abençoe. Até a aula de amanhã. Sejam loucos por Jesus.